Tudo bem, pessoal? Vamos mostrar hoje por que os militares estão tão fechados com o presidente Jair Bolsonaro. A pronta resposta do ministro da Defesa a ataques do STF, no final de abril, demonstra que o presidente Bolsonaro tem as Forças Armadas sob controle. Esse apoio é resultado de privilégios e regalias proporcionados aos militares. Eles tiveram perdas mínimas na reforma da Previdência, conseguiram aumento salarial, ganharam milhares de empregos no governo, alguns acumulados com aposentadoria, sem abate-teto, e ainda percorrem o país em jatinhos da FAB e intermináveis festividades nos quartéis. O número de voos dos comandantes militares é muito mais elevado do que nos governos petistas, quando tinha até van aérea para o Rio. No ano passado, por exemplo, os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica fizeram 104 voos pela Força Aérea Brasileira, a FAB. Considerando também os voos do ministro da Defesa, foram 175 viagens. Em 2019, ocorreram 118 deslocamentos dos comandantes militares, ou 222 contando com os voos do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Em 2014, no governo Dilma Rousseff, os comandantes militares fizeram apenas 67 viagens. Não ficaria adequado contabilizar os voos do ministro da Defesa, Celso Amorim, porque ele não é militar. Não houve ministros da Defesa militares durante os governos petistas. No atual governo, chega a haver engarrafamento de jatinhos em algumas festas militares. Em agosto, o ministro da Defesa, general Braga Neto, e o comandante do Exército, general Paulo Sérgio, mais o presidente Jair Bolsonaro, estiveram na entrega de espadins a cadetes em Resende, no Rio de Janeiro, cada um no seu avião. O mesmo aconteceu na formatura de sargentos em Guaratinguetá, em São Paulo, em novembro. Já em 21 de julho de 2014, governo Dilma, os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica se acomodaram com mais 18 passageiros num jatinho da FAB para o Rio. Era quase uma van aérea. Às 9 da noite, os comandantes do Exército e Aeronáutica retornaram a Brasília no mesmo avião. No dia 11 do mesmo mês, o ministro da Defesa e o comandante da Marinha já haviam voado para o Rio juntos, na manhã de uma sexta-feira. Os militares afirmam no blog que nem sempre é possível compatibilizar os horários dos comandantes e ministros, mas realizam voos compartilhados sempre que possível. No final de abril, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que as Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio, respondeu prontamente. Afirmar que as Forças Armadas foram orientadas a atacar o processo eleitoral, ainda mais sem apresentação de qualquer prova ou evidência, é irresponsável e constitui-se em ofensa grave. O apoio firme dos militares é uma resposta aos agrados de Bolsonaro, que já vem desde o primeiro ano de governo. Em vez da reforma da Previdência dura aprovada para os servidores civis e trabalhadores da iniciativa privada, em 2019, os militares mantiveram privilégios históricos e ainda foram agraciados com o plano de reestruturação da carreira militar. O maior privilégio dos militares não foi sequer discutido. Eles não pagam contribuição previdenciária para financiar a própria aposentadoria. A remuneração dos militares ativos e inativos é encargo financeiro do Tesouro Nacional. Na prática, quem banca a remuneração dos militares inativos são os contribuintes. Outro benefício mantido foi a integralidade. Isso significa que o valor da pensão militar continua igual à última remuneração recebida na ativa. A paridade também foi mantida. Os inativos terão os mesmos reajustes salariais dos militares da ativa, independentemente da patente. São regras que não valem para os civis. A reforma da Previdência manteve mais um privilégio. Não há exigência de idade mínima para ingresso na inatividade. Para os civis, agora, a idade mínima é de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Em contrapartida, os militares poderão passar para a reserva somente após 35 anos de serviço. Antes, eram 30 anos. Além de manter os principais benefícios, os militares foram agraciados com 2 adicionais, de habilitação e de disponibilidade.
supostamente para compensar as perdas da reforma. O primeiro resultará da realização de cursos de especialização e aperfeiçoamento. Poderá chegar a 73% do soldo a partir de junho de 2023, no caso de generais e coronéis. O segundo adicional resulta da disponibilidade permanente e a dedicação exclusiva, no percentual de 41%. Mas os percentuais dos dois novos adicionais diminuem à medida que cai o posto do militar. No caso de terceiro sargento, praticamente não houve aumento. Para finalizar, foi dobrado o valor da ajuda de custo para despesas com mudança. A auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União, em 2020, mostrou que o governo Bolsonaro empregava 6.100 militares em atividades civis. A maior parte, 2.643, ocupa cargos comissionados. Na saúde, foram contratados 1.249 militares. Outros 1.969 foram classificados no processo seletivo para trabalhar no INSS. Mas as maiores regalias foram reservadas aos generais e ao presidente Jair Bolsonaro. Uma simples portaria do Ministério da Economia, publicada em abril de 2021, determinou que o cálculo do teto remuneratório passou a incidir isoladamente sobre cada um dos vínculos, nas hipóteses de acumulação admitidas constitucionalmente. Assim, nas acumulações entre vínculo de militar inativo, com cargo em comissão ou cargo eletivo, o limite remuneratório incide isoladamente em cada um dos vínculos. Entre os beneficiados, talvez por coincidência, estão as maiores autoridades do atual governo. O presidente Bolsonaro, capitão reformado, tem renda bruta de R$ 42 mil. O vice-presidente, Hamilton Mourão, general da reserva, recebe um total de 65 mil. A remuneração do ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque, chega a 69 mil. O teto está em 39 mil reais. Se você gostou dessa matéria, continue enviando críticas, comentários e principalmente sugestões para os próximos vídeos. Siga o meu conteúdo no Twitter e assine grátis a minha newsletter na Gazeta do Povo. Até mais!